Marte tem uma das atmosferas mais finas entre os planetas do Sistema Solar, perdendo apenas para Mercúrio. Por mais que sua atmosfera seja rarefeita, ela ainda é capaz de criar um verdadeiro clima dinâmico na superfície do planeta vermelho, gerando fenômenos complexos que seguem um ciclo de estações, assim como temos aqui na Terra. Há alguns anos, uma sonda espacial simplesmente fotografou o que parece ser uma nuvem emergindo de um vulcão marciano. Mas como sabemos, vulcões ativos não existem em Marte. Dessa forma, como algo assim é possível de acontecer por lá? Será que temos algum fenômeno atmosférico desconhecido? No vídeo de hoje vamos entender a gigantesca nuvem que resolveu aparecer lá em Marte. De fato, algum evento antigo causou meio que a morte do planeta vermelho em diversos aspectos, transformando aquela esfera rochosa em uma versão seca da Terra. Ainda há muito debate sobre o que levou Marte até esse ponto, mas o consenso atual é que o fator decisivo está relacionado ao seu tamanho, que é menos da metade do diâmetro da Terra. O resfriamento rápido do planeta fez com que ele perdesse seu campo magnético, permitindo que a radiação solar eliminasse sua atmosfera e evaporasse toda a água para o espaço. Antes desse evento, ele certamente foi um lugar muito mais acolhedor, e talvez até mesmo habitável. Marte é essencialmente um planeta irmão da Terra, apenas um pouco menor. No passado ele certamente era muito parecido com a gente, mas o destino de cada planeta acabou tomando caminhos bem diferentes. Mas o que Marte não tem de diâmetro, ele tem em estruturas geológicas. Não é à toa que Marte possui o maior vulcão do Sistema Solar, o Monte Olimpo, que ergue-se a impressionantes 27 km a partir da base da montanha. Em comparação, o Monte Everest aqui na Terra possui apenas 8 km. Quando se trata apenas de montanhas em planetas, o Monte Olimpo é o maior em todo o Sistema Solar, embora existam outras montanhas ainda maiores em asteroides, por exemplo. No entanto, hoje em dia, o Monte Olimpo existe apenas em sua grandiosidade, já que está inativo há alguns milhões ou até bilhões de anos. Ainda não temos certeza, mas é um fato que a maior parte da atividade geológica de Marte ocorreu ao longo de bilhões de anos, deixando para trás montanhas gigantescas, como é o caso desse vulcão inativo. Dentre a cadeia de gigantescas estruturas inativadas, temos também o Monte Árzia, localizado a noroeste do vulcão Olimpo. Esse também é um dos maiores vulcões do planeta vermelho, possuindo impressionantes 435 km de diâmetro, erguendo-se a impressionantes 20 km de altura a partir da base mais baixa das planícies marcianas. A caldeira petrificada possui 110 km de largura no topo, onde experimenta uma pressão atmosférica incrivelmente menor do que detectado na base da montanha. Marte em si já não tem muita atmosfera, imagina só subir 20 km do ponto onde a atmosfera é mais densa. Pois é, foi exatamente aqui que as agências espaciais descobriram uma nuvem gigantesca emergindo da montanha. Seria Marte voltando a ter atividade geológica? A resposta simples é não, mas a ciência por trás dessa formação meteorológica é simplesmente fantástica. Para começo de conversa, Marte, que já é um planeta resfriado há muito tempo, não é capaz de ter um vulcão ativo. Para ser bem sincero com vocês, Marte sequer tem um campo magnético decente. Apenas resíduos do que um dia foi de fato um planeta capaz de ter correntes convectivas capazes de gerar um campo magnético realmente intenso. No entanto, hoje em dia isso não é mais realidade e nunca mais será. Mesmo que houvesse uma explosão massiva do Monte Olimpo ou do Árzia, de fato criaria uma atmosfera em Marte, mas não seria extremamente densa, seria algo de curta duração, pois a gravidade de Marte significaria que ele não poderia reter a atmosfera por muito tempo, onde até mesmo o vento solar varreria em questão de anos os gases que fossem sendo expelidos. Não tem jeito, a não ser que possamos intervir de forma artificial, o destino de Marte é cada vez ficar com menos atmosfera. A nuvem estranha observada lá no planeta vermelho ocorreu exatamente entre outubro e novembro de 2018,
quando uma série de imagens capturadas por sondas como a Mars Express da Agência Espacial Europeia viu o deslocamento estranho de uma massa de ar a mais de 600 km por hora emergindo do cume do Monte Ásia. Embora as nuvens em Marte sejam bem comuns, as nuvens acima do Monte Ásia geralmente ocorrem quando o planeta fica na posição mais distante do Sol, o que não era o caso aqui e chamou muito mais atenção. Quando há o verão por lá, a calota polar do norte marciano consegue fornecer grandes quantidades de água para a atmosfera, o que ajuda a criar nuvens desse tipo. Mas de onde ela veio exatamente? Por que ela resolveu aparecer exatamente ali? Eu concordo que essa nuvem chama muita atenção por parecer uma pluma vulcânica acima do Monte Ásia. Mas apesar do efeito de perspectiva, a nuvem está a 45 km acima do topo do monte, o que é obviamente bem mais alto que a própria montanha. A água antes congelada torna-se nuvem por centenas de quilômetros antes de desaparecer. Algumas chegam a milhares, na casa de 1.800 km de extensão e 150 km de diâmetro. O vento é forçado pela característica geográfica do monte, de modo a correr para cima, levando umidade através das correntes ascendentes, condensando-se em altitudes maiores e muito mais frias. É um efeito físico também observado na Terra, mas tudo fica ainda mais enigmático quando observamos isso acontecer num planeta a milhões de quilômetros de distância. A verdade é que poucos sistemas climáticos no sistema solar são tão semelhantes ao da Terra como o sistema marciano, mas mesmo assim os dois planetas apresentam diferenças bem distintas e intrigantes. Na animação da sonda Mars Express, a região escura à esquerda representa o lado noturno de Marte, enquanto a máscara marrom à direita cobre meio que parte do planeta que não foi fotografada pela sonda. A linha azul nas imagens marca o terminador, ou seja, a fronteira entre os lados diurno e noturno do planeta. Como essa nuvem começa a crescer antes do nascer do Sol, às vezes ela pode ser vista até mesmo à noite. Isso ocorre porque ela está bem acima da superfície marciana, permitindo que os raios de Sol ainda o iluminem próximo ao limite do escuro completo. Essa não foi a única vez que nuvens marcianas impressionaram os astrônomos. Em outros registros marcantes, os rovers Curiosity e Perseverance mostraram uma beleza extraordinária de outros tipos de nuvens por lá, algumas delas registradas com excelente resolução. Lembrando que não chove em Marte, algumas dessas nuvens não precipitam em gotas de água. Algumas delas são formadas até por dióxido de carbono, que retorna ao estado sólido quando o planeta resfria. Nas altitudes elevadas, cristais de gelo são responsáveis por esses padrões incríveis. Existem também nuvens de poeira registradas pela Mars Express. Tem um vídeo aqui no canal que só falei sobre essas nuvens marcianas. Vou deixar aqui no card para você assistir depois. Enfim, nuvens exóticas existem na Terra, mas nada que um ambiente alienígena para criar outras ainda mais bizarramente belas. No final das contas, a dinâmica atmosférica de Marte não tem nada de simples. A complexidade de uma mera nuvem mostra como Marte está ativo de diversas formas. Pessoal, se vocês gostaram deste vídeo, não se esqueçam de deixar o like aqui, que é muito importante. E se você não está inscrito aqui no canal ainda, convido você a apertar o botão inscrever-se aí embaixo. Até a próxima!